Se você trabalha o dia todo e não tem tempo para cozinhar, bom, eu entendo, né? Mas não quer dizer que você não pode se alimentar como deve ser e que você tem que comer alimentos que vão fazer com que você ganhe teu peso, porque o que você procura certamente é perder peso. E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer escolhas certas para você poder ter a refeição mesmo trabalhando o dia todo. Então, por essa correria do nosso dia a dia, muitas pessoas acabam optando por consumir coisas prontas, acabam indo consumir fast food, bolachas, bolos, biscoitos, e muitos alimentos fritos que nós encontramos na rua. Nós sabemos que a alimentação da rua dificilmente é saudável, às vezes porque reutiliza-se óleo, às vezes porque se utiliza produto que não é da qualidade esperada, muitas das vezes são frituras, são alimentos fast food. Quando digo fast food, para quem não sabe, estamos a falar de hambúrguer, pizza, cachorro quente, entre outros alimentos que não são apropriados para quem deseja ter uma vida saudável e uma alimentação saudável. Esses alimentos vão acabar fazendo com que você ganhe peso e que não é esse o objetivo. Esse grupo de alimentos, para além de não ser bom para aquele que é o teu objetivo, esses alimentos vão fazer com que você sinta fome ao longo do dia, que você sinta muita fome. Quando você provavelmente voltar para casa, vai comer mais do que deveria, porque você passou o dia todo com fome. Esses alimentos são ricos em carboidratos simples na maior parte das vezes, porque são coisas de pronto preparo. Carboidrato simples, para quem não sabe, é açúcar. Então, um açúcar simples que vai ser logo consumido nas primeiras horas pelo organismo. Então, o que vai acontecer? Ou você vai comer mais alimentos, ou você vai sentir fome o dia todo, que quando voltar para casa, chegar o horário que você se alimenta normalmente, vai comer mais do que deveria. E isso vai somar nas calorias total que você vai ter ao longo do dia. Isso vai te trazer resultados não desejados. Para você ter resultados desejados e refeições simples para você cumprir e te darem resultados, você vai ter que juntar alimentos ricos em fibras, alimentos ricos em proteínas e escolher boas fontes de carboidrato. Carboidratos são açúcares. Então, se você não sabe o que é proteína, não sabe o que é carboidrato e não sabe o que é fibras, eu vou te explicar a partir de agora e vou te falar quais são os alimentos que você pode encontrar esses nutrientes. Então, o que seria a fonte de proteínas? Alimentos que são ricos em proteína geralmente são os alimentos de origem animal. Estamos a falar de ovo, estamos a falar do peixe, estamos a falar do leite, iogurte, queijo. E não só, também temos alguns alimentos de origem vegetal que são ricos em proteína. Nesse caso são as leguminosas. Estamos a falar de feijão, ervilha, grão de bico, lentilha e outros que você tiver disponíveis. E quando nos referimos a alimentos que são ricos em fibras, estamos a falar de legumes, frutas e verduras, geralmente saladas e outras verduras que nós podemos cozer. Esses são os alimentos ricos em fibras. E quando falamos de alimentos de bom carboidrato, são aqueles que temos os carboidratos complexos. Estamos a falar de arroz, estamos a falar de batata, estamos a falar de mandioca, estamos a falar de aveia e outros alimentos que são ricos em carboidrato complexos. Esses nós chamamos carboidrato de qualidade. Isso porque vão ficar mais tempo no teu organismo e vão promover a saciedade por mais tempo. Você vai ficar mais tempo sacio sem precisar consumir mais alimentos ao longo do dia. Então, como sempre, eu vou dar alguns exemplos de pratos que você pode fazer no teu dia a dia para levar ao teu trabalho, que vão te proporcionar esses resultados que eu falei e você poder emagrecer de forma saudável e sem sentir fome. É questão de fazer essas combinações
para você poder ter resultado, para levar esses alimentos. Então, como de sempre, eu fiz uma lista aqui, que eu anotei no meu telefone, como sempre, e como nos outros vídeos, e eu vou ler e explicar porque essas escolhas são apropriadas para ti e para você levar ao teu trabalho no seu dia a dia até atingir o objetivo que você almeja. Então, vamos começar do pequeno almoço, ou matabicho, como nós chamamos aqui, dependendo do local onde você está me ver. Nós aqui em Moçambique chamamos de matabicho. Você também fora de Moçambique, é o pequeno almoço ou café da manhã, onde você estiver a ver este vídeo. Então, uma boa opção para um pequeno almoço ou matabicho seria, por exemplo, ovos, banana e aveia. Então, nesses três alimentos, nós temos a banana, nós temos o ovo, nós temos a aveia. Então, a aveia, como eu disse no exemplo atrás, que é fonte de carboidrato bom. São carboidratos complexos que vão demorar mais tempo no nosso organismo. Os ovos são as fontes de proteína. Isso vão nos dar proteína que vão aumentar a saciedade. Você consegue ficar muito tempo sem consumir mais alimentos. E por fim, a fruta, uma banana, que é fonte de fibras, não só fibras, outras vitaminas e minerais. Você fazendo essa combinação para a tua refeição de pequeno almoço, você estará a fazer uma combinação boa. Então, outro exemplo prático para você, por exemplo, levar para como seu pequeno almoço. Nós temos aqui, por exemplo, iogurte e uma maçã. Então, se você leva iogurte e uma maçã, dependendo do iogurte, mas melhor iogurte natural, você leva um iogurte e uma maçã, você estará a ter um pequeno almoço completo, porque o iogurte é fonte de proteína. A maçã, que é a fruta, incluindo a casca, é fonte de fibras, não só fibras, vitamina também. Então já é uma boa opção. Porque você pode não adicionar outra fonte de carboidrato, porque o iogurte também já tem lá carboidrato. O iogurte tem carboidrato, tem proteínas, é um alimento um pouco mais completo, mas nada te impede de você adicionar uma outra fonte de carboidrato bom nessa refeição. Por exemplo, aveia. Você pode adicionar nessa refeição aveia, que é para te dar mais tempo de saciedade. Mas se você manter só iogurte e uma fruta, também já serve para um bom pequeno almoço. Então, a seguir vou dar exemplos de almoço. Basicamente, o mesmo modelo que você pode usar para almoço, vai usar para um jantar, porque são quase semelhantes. Como você vai se alimentar no almoço, é da mesma forma que você vai se alimentar no jantar. Mas eu só falar do almoço como o nosso foco é refeições que você pode levar para fazer no teu trabalho. Vou terminar no lanche, porque você pode fazer pequeno almoço, fazer almoço e depois pode fazer um lanche, dependendo da tua rotina de trabalho. Ou pode ser pequeno almoço, lanche e depois o almoço. Então, no almoço você também vai fazer essas combinações, mas você vai usar carboidratos mais complexos, com mais energia, por exemplo. O arroz, você pode fazer o arroz, depois pode fazer um repolho cozido e mais um frango assado, por exemplo. Esse é um almoço completo que vai te ajudar a ter o teu objetivo, porque o arroz é fonte de bom carboidrato. E depois, o repolho é verdura, é fonte de fibras. E depois temos o frango, que é fonte de proteína. Então, você pode fazer esse tipo de modelo com diferentes alimentos. Em vez de, por exemplo, frango, posso substituir com peixe. Em vez de repolho, posso substituir com couve. Em vez de arroz, posso substituir com shima. Então, vai depender de ti o que você achar mais prático para levar. Por exemplo, você pode ter um arroz cozido, uma carne cozida e uma salada de alface ou de pepino. Você aí estará a ter uma refeição completa, porque a combinação certa é essa de você ter uma refeição completa, ter fonte de proteína, ter fonte de carboidrato bom e um alimento rico em fibras para promover a saciedade ao longo do dia.
Então, esse é o modelo que você vai usar para refeições de almoço. Também pode usar o mesmo modelo para o jantar. Então, você vai usar o mesmo modelo para o almoço, mesmo para o jantar. Agora, se quiser algo mais leve no jantar, você pode diminuir o carboidrato ou retirar o carboidrato. Só fica com o alimento fonte de fibras e o alimento fonte de proteína. Então isso vai depender da tua fome ou do que você se sente com ele melhor. Pode diminuir o carboidrato ou pode tirar o carboidrato para o jantar. Enquanto para o lanche você vai preferir mais alimentos ricos em proteína, que pode ser, por exemplo, iogurte, pode ser ovos, pode ser queijo, e se você quiser pode adicionar também uma fruta que é fonte de fibras, caso tenha mais fome. Mas se não for o caso, é só usar uma fonte de proteína, que nesse caso é o iogurte, pode ser o queijo, pode ser o ovo, pode ser leite, dependendo do que você tiver disponível. Então, basicamente é isso que você tem que fazer se quiser ter esses resultados satisfatórios para ti. E se você quiser algum acompanhamento, é só entrar em contato com o nosso e-mail ou número de telefone para poder marcar a tua consulta individual.